Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, ou discípulo João, aquele a quem Jesus amava, né? Que é relatado dessa forma. Abre lá então no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1. Nós iremos ler alguns versículos aqui, tá bom? É muito legal pegar esse texto aqui para ler, porque o Evangelho de João, ele traz muitas características únicas, né? Os 3 primeiros evangélicos, eles são aqueles evangelhos sinóticos, né? Então, eles são mais parecidos, né? O Evangelho de João, ele já tem uma característica toda peculiar, né? Mostrando Jesus como homem, como Deus, como rei. Tem todos os relatos, as falas de Jesus de uma forma mais assim pessoal. Então, é maravilhoso para você que está pensando qual livro eu começo a ler a Bíblia. Eu te indicaria, começa por João, que vai ser bênção na sua vida, tá bom? E aí, você abriu então, primeiro em João, capítulo 1, versículo 19 até o 23, está escrito assim. A perícope está escrito: João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João. Esse João, gente, não é o João que escreveu o Evangelho, mas é o João Batista, primo de Jesus, aquele que o batizou, tá bom? Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, e declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele: não sou. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Esse texto é maravilhoso, né? E a gente vai pensar um pouco sobre João aqui numa perspectiva de identidade e propósito. Você sabe qual que é a sua identidade, né? Dizem que a maior pergunta é assim: para que eu nasci, né? Só que às vezes você pergunta para uma pessoa: quem é você? E ela fica: não, quem sou eu, né? Ela vai falar o nome. Mas o que identifica essa pessoa? O que rotula ela? O que coloca ela dentro de uma categoria, né? Então a gente vai aprender o que é uma identidade segundo a Bíblia, né? Então João é muito legal, porque ele sabia quem ele era, mas é muito legal, ele sabia quem ele não era. E a pessoa, quando ela sabe quem ela não é, ela não gasta tempo tentando ser uma pessoa que ela não é. Ela não vai gastar tempo se forçando a ser ou parecer alguém a quem ela nunca vai ser. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma voz, ele tinha um lugar onde ele estava. Então ele sabia quem ele era, mas ele também sabia quem ele não era. Algumas características dessa passagem, assim, para a gente entender o que a gente vai falar, que é muito interessante para você se ligar nisso. João Batista, ele foi um profeta muito poderoso no tempo dele, porque ele estava vindo como uma voz da parte de Deus após um período de silêncio profético na terra de 400 anos. Teve um silêncio profético na terra, Deus não estava falando através dos seus profetas durante 400 anos. Então, João Batista se levantou no deserto, pregando uma mensagem dura de arrependimento, e as pessoas iam até o deserto para ver esse homem pregando. E aí, ele tem algumas características muito legais, né? Ele era da seita dos essênios. O que é isso? Tinham 3 grandes seitas judaicas no período de Israel: os fariseus e os saduceus, que são os mais conhecidos. Os fariseus, todo mundo fala: seu fariseu, né? Todo mundo conhece esse termo. Mas existiam mais 2 seitas, que eram os saduceus e os essênios. Os essênios, eles moravam numa região deserta. E os historiadores afirmam que os essênios eram os responsáveis por guardar os manuscritos, ou seja, o livro do profeta Isaías. Então, João Batista, ele cresceu mergulhado nesses manuscritos, ele cresceu mergulhado nas escrituras, lendo, meditando. Isso foi formando uma mentalidade, uma convicção de quem ele era. Tanto que quando as pessoas perguntam, o que tem enraizado dentro dele é as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Por que ele sabia quem ele era? Porque a palavra de Deus tinha revelado quem ele era. De tanto ele buscar na palavra de Deus, ele meditava nessa palavra, aquilo gerou vida no coração dele, então ele sabia quem ele era. Ele era uma voz que clamava no deserto. O legal é que a voz não é a mensagem, né? A mensagem é Jesus. Ele era apenas a voz, né? Ele não era o noivo, né? Ele era o amigo do noivo, né? Então ele era uma voz que ecoava ali no deserto.
E João Batista tem mais uma característica muito legal, porque ele não era descendente de Levi, que era aquele pessoal que cuidava do templo, cuidavam das coisas do Senhor. A tribo de Levi eram as pessoas que saíam sacerdotes, que eram as pessoas que cultuavam o Senhor e traziam a palavra do Senhor para o povo. João Batista, ele era um nazireu. O que significa um nazireu? Nazireu é uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor, uma pessoa totalmente dedicada. Outro nazireu da Bíblia era Sansão, né, que acabou comprometendo o seu nazireado dentro de toda aquela situação, mas é para outro momento isso, tá bom? Então ele era a voz que clamava no deserto. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele não era, né? E aí eu te pergunto, você sabe quem você não é? Ou uma outra pergunta, você sabe quem você é? Você sabe a sua identidade, sabe o seu propósito, já sabe a sua missão, por que você nasceu? Você está nessa terra aqui, você tem alguma coisa para fazer aqui, você não está aqui de passagem, né? Você é parte de um corpo de Cristo, então você tem algo para ser feito aqui nessa terra. E aí eu pensei na nossa identidade, eu falei, cara, eu vou ver o que a Bíblia fala sobre quem nós somos. E eu anotei algumas características, né? Eu não consegui esgotá-las, mas eu anotei algumas características muito legais, muito pertinentes para nós entendermos quem nós somos aos olhos de Deus. Aqueles que têm uma aliança com Cristo, aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Quem nós somos aos olhos de Deus. Então, na nossa identidade, anota aí, ó. Nós somos feitos à imagem de Deus, ou seja, a nossa identidade. Nossa identidade está na imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1:27. João 1:12 fala que todos aqueles que receberam Jesus, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então nós também somos filhos de Deus. Somos membro de um corpo, ou seja, nós temos uma função, porque num corpo não existe nada parado. É todo mundo trabalhando, é todo mundo se ajudando, todo mundo cooperando por um bem comum. Somos membros de um corpo. 1 Coríntios 12:27. Somos morada do Espírito Santo. Isso é um privilégio. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Somos morada, somos templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, fala que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Por que João Batista, Jesus fala que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele? Alguns comentaristas dizem que é porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando Maria foi saudar Isabel, sua mãe, o menino se agitou no ventre ali e dizem que ele então foi cheio do Espírito Santo desde cedo. Então, alguns acreditam que ele foi o maior porque ele sempre foi cheio do Espírito Santo. Então nós temos o privilégio de ter o Deus do universo, o Deus da criação, o Deus da Bíblia habitando dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Você tem comunhão? Você tem relacionamento com essa pessoa? Busque comunhão com ele. Mas nós somos profetas às nações, Jeremias 1:5. Então você é alguém que veio para um povo. Somos ramos de uma videira, João 15:5. Somos escolhidos e amados por Deus, Efésios. E tem uma definição em 1 Pedro 2:9 que eu acho fantástica e é uma das que eu mais utilizo quando as pessoas perguntam quem eu sou, ou quem nós somos, ou quando eu vou aconselhar alguém. Eu falo assim, olha, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso nós pensarmos isso. Por que nós somos uma nação eleita? Porque Deus nos elegeu. Mas nós temos um sacerdócio real. Se nós entendermos esse sacerdócio, irmãos, vai ser uma bênção na nossa vida. Resumindo de uma forma muito breve, antigamente era só o sacerdote que tinha acesso à presença de Deus. Era só o sacerdote que podia entrar no templo, no Santo dos Santos, que era onde representava a presença de Deus, era só o sacerdote, o sumo sacerdote. E quando Jesus foi crucificado e morto, o véu se rasgou ali, nós tivemos esse livre acesso, nós temos o acesso a Deus através de Jesus Cristo, e isso é o nosso sacerdócio. Então, todo mundo é muito mais longo para explicar, mas entenda, você é um sacerdote, independente da tua idade, independente se você é um homem ou mulher, você é um sacerdote de Deus Altíssimo, um sacerdote de Deus. Você pode ter comunhão com Jesus, você pode ter comunhão com Deus, ter livre acesso a Ele, segundo está escrito em 1 Pedro 2,9. Só que todas essas características que nós vemos na Bíblia, que nós somos, a nossa identidade, tem um motivo. E 1 Pedro fala, a fim de proclamar as virtudes, ou seja, as qualidades, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas do inferno, que nos resgatou daquele império de trevas e nos trouxe para um reino de luz, foi Jesus Cristo. Então nós temos que anunciar
as verdades e as boas notícias. Evangelho significa uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia, a boa notícia da salvação, a boa notícia de Jesus Cristo. Então nós podemos ter nele essa confiança, tudo bem? E aí, algumas coisas bem legais. Quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não perde tempo tentando ser quem nós não somos. Quando a gente sabe a nossa identidade, isso nos coloca inevitavelmente na nossa rota com o nosso propósito. Quando nós sabemos a nossa identidade, nós aprimoramos aquilo que Deus depositou sobre a nossa vida e nós não perdemos tempo com aquilo que não é para nós. Quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos aprimorar, nós vamos melhorar aquilo que Deus colocou como um bom depósito na nossa vida e a partir daí nós vamos estar no rumo, no caminho inevitável do nosso propósito. E aí a gente tem o nosso propósito, né? O que é o nosso propósito? O que é o chamado de todo cristão? Você pode pensar assim, Ricardo, todo cristão tem um chamado? Sim. Todo cristão foi chamado por Deus. Todo. Ricardo, eu não fui chamado pelo Senhor. Quem foi chamado pelo Senhor é o pastor, é você, é o Ricardo que estava cantando, que vão trabalhar no ministério. Todos os cristãos são chamados pelo Senhor. Alguns vão trabalhar nisso de tempo integral na obra, né, de forma exclusiva, outros não. Mas você foi chamado para ser bênção onde Deus te plantou. Você só precisa entender alguns princípios, tudo bem? Então, todo cristão é chamado e vocacionado por Deus. Efésios 4 fala de 5 ministérios. Todo cristão, ele se adequa a um daqueles. Não quer dizer que se você se adequa como pastor, que um dia você vai ser pastor de uma igreja em tempo integral ou parcial. Mas talvez Deus vai colocar algumas pessoas na sua vida para que você possa pastorear. Romanos 12 e 1 Coríntios 12 fala de outros dons, no qual nós podemos ler e analisar e ver, nossa, eu tenho isso aqui na minha vida, eu consigo enxergar isso na minha vida, esse aqui eu não tenho, né? Então, tem algumas coisas que se encaixam na nossa vida. Então, todo cristão foi chamado por Deus. Todo cristão tem uma missão nessa terra. E aí nós temos um chamado universal, enquanto você não entende e não descobre o seu chamado individual. Todo cristão foi chamado por Deus e tem uma missão individual que só cabe a ele nessa vida. Mas todo mundo tem um chamado universal. E quando você cumpre o seu chamado universal, inevitavelmente, você vai entrar na rota, no caminho, entrar no destino do seu chamado individual. Quando você cumpre aquilo que Deus já predeterminou que você deve fazer, você vai entrar no caminho, você vai conseguir chegar àquilo que Jesus quer que você faça de forma individual. Uma coisa que é um chamado universal, que você tem que se empenhar para fazer, está lá em Marcos 16:15, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse ide não é de ide, tipo, eu tenho que sair daqui para ir lá. Mas a tradução mais próxima ali, assim, se você pegar o texto e ler com essa perspectiva, vai ver que é indo. Então, é onde você estiver, você vai pregar o evangelho de Deus. Alguém me perguntou essa semana, Ricardo, por que quando aquela pessoa perguntou para Jesus assim, Jesus, deixa eu sepultar primeiro o meu pai e depois eu vou te seguir. E Jesus falou, ó, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho. Não quer dizer que ele não sepultaria o pai dele. Ele sepultaria. Mas a missão dele ali era pregar o evangelho para as pessoas que estariam ali. A missão dele não era mais apenas sepultar. A missão dele era pregar o evangelho. Então, se você é um médico, sua missão é pregar o evangelho ali naquele lugar. Se você é um estudante, na escola você tem que pregar o evangelho. Em casa, pregar o evangelho em todo o lugar. Pregar o evangelho no futebol, no churrasco. Você não está ali para churrasquear, você não está ali para jogar bola, você não está ali para estudar apenas. Você está ali para pregar o evangelho e essas outras coisas são, vamos dizer assim, um adereço desse momento, tudo bem? E aí, Gálatas 6:10 fala que se nós queremos fazer o bem, que nós façamos primeiro a nossa família da fé. Então, outro chamado universal é servir a tua igreja local. Com o dom que Deus colocou na sua vida. Fala, Ricardo, eu não tenho dom nenhum. Cara, tem tanta coisa para fazer na igreja. Então, você deve participar, você deve se colocar à disposição. Ah, eu vou esperar Deus me chamar. Cara, se coloca à disposição que Deus vai te usar. Deus já te chamou, Ele já escreveu na Bíblia que é para você fazer isso, então não fique esperando aparecer um anjo de luz lá dentro do seu quarto e falar, vai e prega para as crianças, vai e arruma a igreja, vai e prepara um ambiente, vai e seja um diácono, vai e ajude a liderar num contágio, vai e seja um discipulador. Isso aí Deus já mandou, então se Ele já mandou, já está escrito e já é um chamado seu, tudo bem? Então, sirva na sua igreja local, faça discípulos, sirva na sua igreja local.
E aquilo que nós temos aprendendo muito aqui na nossa igreja, né? Mateus 22, do 37 ao 39, fala qual é o maior mandamento, né? Jesus fala: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso me mostra muito empenho. Nós temos que nos empenhar a amar ao Senhor. Está escrito em Josué que nós temos que nos empenhar. E também fala que o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. E a consequência de tudo isso, irmãos, não tem como ser servir o próximo. Se nós amarmos a Deus, de verdade, nós vamos amar o próximo. Se nós amarmos o próximo, nós vamos servir o próximo. Então é amar a Deus, amar as pessoas e servir o próximo. Isso é um chamado universal para todos os cristãos, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, uma vez, certo? Vocês conhecem o Luiz, amigo nosso da Capela do Calvário, né? Ele fala lá, quando a gente vai lá, ele vai dar as instruções, fala: aqui só tem duas regras. Primeiro, amar a Deus e amar ao próximo. E ele começa: se você ama o seu próximo, você não vai jogar lixo no chão, porque depois a pessoa vai passar aqui. Então você ama tanto ela que você quer um chão limpo para que ela passe, né? E, gente, pelo amor de Deus, cristão não joga lixo no chão, não. Nem papel de bala, não joga nada, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, ame o seu próximo, tá? Ame a Deus, ame o seu próximo e sirva essas pessoas, tudo bem? Isso é um chamado universal. Se você fizer isso, se empenhar nessas virtudes, nessas características, nessas coisas, Deus vai te colocar dentro do plano e do propósito original que Ele tem para a sua vida, tudo bem? João Batista, ele meditava nas Escrituras e isso revelou quem ele era. Revelou: eu sou uma voz que clama no deserto. As Escrituras revelam quem nós somos. Efésios 4 vai mostrar os dons, 5 dons. E aí, quando você começa a se aprofundar nas Escrituras, Deus começa a revelar o seu coração. E aí você não precisa esperar que alguém venha e fale: você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tem pessoas que amam uma profetada, né, uma profecia, que as pessoas falem aquilo que elas vão ser. Deus está querendo falar conosco pessoalmente e não através de muitas pessoas. Ele pode usar os profetas? Pode. Ele usa? Usa. Mas eu tenho certeza que Deus prefere falar com você de forma particular. Tudo bem? E aí, a gente entendendo a nossa identidade e o nosso propósito, nós falamos ali muitas coisas que nós somos. Somos filhos, somos amados, temos a imagem de Deus, estamos conectados à videira, temos muitas características. E isso nos leva ao nosso chamado universal, e o chamado universal vai nos levar ao nosso chamado individual. Mas tem uma coisa que nós temos que entender que nós também somos. Tá bom? Romanos 3:23 fala que nós somos pecadores. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todo mundo pecou. E todo mundo, ninguém merece a graça de Deus. Ninguém merece. Só que Jesus Cristo pagou um preço por isso. Ele foi um cordeiro imolado. Ele morreu sem pecado e se tornou pecado, se fez pecado, para que nós alcançássemos essa salvação e tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ontem, na sexta-feira, a sexta-feira da paixão, é o dia que a maioria das pessoas acreditam que Jesus foi morto. Alguns acreditam que foi na quarta, mas uma grande maioria na sexta-feira. E amanhã é o dia que, vamos dizer assim, é o feriado, seria o dia mais importante para o cristianismo, né? O Natal ganha em popularidade, mas para o cristianismo, a ressurreição de Cristo é o dia mais importante. E se nós não nos atentarmos para o pecado, nós não estaremos fazendo jus àquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos vigiar com o pecado. Nós precisamos cuidar com as nossas fraquezas para que nós não caiamos nelas, para que nós não, vamos dizer assim, passamos por cima do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Mas nós precisamos entender: o pecado ofende a Deus, ofende a santidade de Deus, o pecado nos separa de Deus, o pecado corrompe a nossa identidade. Você pode perceber, cara, entenda, você pode ver que o pecado emburrece as pessoas. A pessoa às vezes perde até a capacidade de discernir. Esse tempo atrás, a pessoa perguntou: meu namorado me bate, será que eu deveria largar com ele? Eu falei: gente, né? Só que era uma pessoa que estava toda atolada numa situação. Eu falei: precisa responder mesmo, eu pensei, né? Tá claro isso, só que o pecado foi corrompendo a mente dessa pessoa, ela foi ficando refém daquilo, né? Então o pecado emburrece as pessoas, literalmente, e vai destruindo pouco a pouco. Então o pecado nos separa de Deus. Ontem à noite eu estava assistindo a Paixão de Cristo, né? E aí chegou um momento que Jesus ora e fala: Deus meu, por que me abandonaste?
Deus abandonou Jesus por causa do pecado que ele levou sobre si por nossa culpa. Por alguns instantes, Deus abandonou Jesus para não perder nós pela eternidade inteira. Mas depois Jesus ressuscitou, venceu o inferno, venceu a morte e nos trouxe esse direito de sermos chamados filhos de Deus, de sermos amados. Ele conquistou muitas coisas para nós. Então o que eu quero dizer para você, você tem uma identidade em Cristo? Você tem um propósito? Maravilha, isso é bênção de Deus. Mas cuide com o pecado. Não deixe o pecado te vencer. Se você tem uma fraqueza, uma dificuldade, procure ajuda. Confesse seus pecados para ser curado. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, tudo bem? E a cruz de Cristo, nessa ressurreição, ela tem um poder fantástico. A ressurreição de Cristo, a gente estava preso no pecado, gente. Nós estávamos amarrados. Nós não tínhamos escapatória se não fosse Cristo. Então, a ressurreição, ela nos livrou do poder do pecado. A nossa santificação, que é o que eu estou falando para você tomar cuidado com o pecado, então a nossa santificação nos livra da influência do pecado. E quando nós chegarmos no céu, nós estaremos livres da presença do pecado. Ali não vai haver mais choro, não vai haver mais agonia, é só alegria e adoração ao nosso Deus, vai ser uma coisa fantástica. Eu tenho muita expectativa por esse dia e eu espero que você tenha também, tudo bem? Então guarda isso no teu coração. Primeiro, busque a sua identidade em Deus. A Bíblia vai revelar a sua identidade como revelou a identidade de João Batista. Segundo, cumpra o seu chamado universal de todos os cristãos. Ame a Deus, ame as pessoas e sirva ao mundo, sirva a sua igreja local, faça discípulos, pregue, ajude alguém, leia a Bíblia com uma pessoa semanalmente, chama um amigo teu, fala, vamos jogar videogame, mas antes a gente vai orar, vai ler um capítulo da Bíblia, vai discutir aquilo. Faça discípulos. Isso vai te levar para aquilo que Deus quer de você de forma individual. E depois, que é o mais importante, que vai preservar a sua identidade e o seu propósito, tome cuidado com o pecado. Nós falamos sobre João Batista e é incrível a história de João Batista, é inspiradora. João Batista era um nazireu, ou seja, uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor. Seja uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor, cuide de tudo. Cuide do que entra nos seus ouvidos, cuide do que você olha, cuide de tudo na sua vida. Seja um nazireu, seja totalmente consagrado ao Senhor. João Batista descobriu a sua identidade mergulhando nas Escrituras. Ele sabia quem ele era uma voz que clamava no deserto. Ele era o amigo do noivo, ele era a voz da mensagem de Jesus. Ele sabia o seu propósito, e ele sabia o momento certo ali de batizar as pessoas. Então, ele era uma pessoa santa que vigiava com o pecado. Então, cuide da sua identidade, descubra a sua identidade na Bíblia, busque o seu propósito através de servir ao Senhor e cuidado com o pecado. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que guarde essas palavras no teu coração e que isso possa gerar vida na sua vida e transformar toda a sua vida para a glória e honra de Senhor Jesus. Amém.